O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu ontem amenizar o projeto do presidente Jair Bolsonaro sobre a regulamentação da posse e do porte de armas. Para Maia, o ideal é um texto que respeite o pensamento médio da sociedade brasileira sobre o tema. A pedido do presidente da Câmara, o líder do governo no Congresso, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, aceitou retirar a urgência constitucional do projeto sob o argumento de que a medida tranca o andamento das pautas do plenário. O presidente da Câmara afirmou que devem ser mantidas as restrições atuais para posse e porte, mas o poder discricionário da Polícia Federal para a concessão da posse deve ser retirado, além de ser necessário fazer uma proposta de recadastramento. Maia disse ainda que pretende votar a proposta até a semana que vem, incluindo a questão da posse estendida aprovada em junho pelo Senado. Esse também é um tema caro para o presidente, né, Constantino? Exatamente, é um tema importante não só para o presidente, eu diria para uma boa parcela da população brasileira. E isso vem de longa data, né? Fizemos um plebiscito para desarmar a população e esse plebiscito foi derrotado e mesmo assim o Estado seguiu adiante com a sua sanha, na minha opinião, autoritária, né? Porque isso é um direito básico, um direito, eu diria, inalienável. Vamos discutir restrições, claro, vamos discutir com bom senso até onde vai esse direito de legítima defesa, de você ter uma arma, mas a verdade é que, historicamente falando, foram governos com inclinação totalitária que buscaram desarmar os seus cidadãos, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos entendiam muito bem o que era o direito de ter arma e de formar, inclusive, milícias para se proteger contra o próprio Estado, não só contra bandidos. Tem muita gente que fala assim, mas aí já existe a polícia contra o bandido. Bom, não é porque existe extintor de incêndio que não precisa de bombeiro, e não é porque tem bombeiro que você não vai ter um extintor de incêndio. Então, e além de tudo, é um direito do indivíduo escolher ou não isso. Então, é um tema muito caro à população brasileira. Pesquisas mostram, e o único plebiscito que tivemos sobre isso mostrou que a população, e na sua maioria, é favorável a esse direito, e isso foi um tema muito importante na campanha que levou à vitória de Bolsonaro. Então, tem uma massa crítica que quer esse direito, né? Eu vivo num país onde esse direito é amplamente respeitado, e eu posso atestar a quem está nos acompanhando que aqui é muito mais seguro do que no Brasil e do que no Rio de Janeiro, de onde eu saí, né? E tem mais arma que cidadão nos Estados Unidos. Agora, eu entendo a questão pragmática do governo, com outras agendas, com outras pautas que precisam ser votadas, e sacrificar a questão da urgência, né? Alguns vão entender o seguinte, não, mas é uma questão urgente, morrem mais de 60 mil pessoas por ano no Brasil. Sim, mas isso não é uma solução mágica, não é uma bala de prata. Isso é uma coisa que restabelece um direito, mas é muito gradual, né? A melhoria nos índices de criminalidade, na minha opinião. Porque o bandido fica mais ousado quando ele sabe que a vítima é um cordeiro e não, potencialmente, alguém que vai reagir. Agora, isso leva a uma mudança de mentalidade, de cultura, leva tempo. Então, realmente, não é uma coisa urgente que vai resolver problemas de segurança amanhã, e tem outras pautas que me parecem talvez mais urgentes num país que tem 13 milhões de desempregados e tudo mais. Então, eu entendo o pragmatismo do governo de ceder nisso, mas é uma pauta, sim, muito sensível para boa parte da população brasileira. Diga, Vera. Acho que está longe de ser consensual. O referendo sobre armas de 2005, ele previa que a população se manifestasse sobre proibição ou não de comercialização de armas. E foi isso que ela rechaçou. E não o porte, e não toda uma questão sobre armas como um instrumento aí de legítima defesa. Não foi feita essa discussão dessa maneira. Era uma coisa restrita à comercialização. E eu acho que aí sim, lógico, os governos em seguida tentaram dar uma melindrada no que tinha decidido o referendo. Portanto, eu acho que uma coisa é a gente discutir o porte, a possibilidade de as pessoas saírem na rua armadas, que o Bolsonaro queria franquear por decreto a um grande número de categorias, de maneira absolutamente aleatória e indiscriminada, que não pode ser feita por decreto, razão pela qual o decreto foi derrotado no Senado, e aí se apresentou esse projeto de lei com urgência constitucional no lugar dele, esse que está perdendo a urgência agora, justamente porque não há consenso no parlamento, mesmo num parlamento
com uma característica mais de direita como é esse atual, essa questão da arma não é consensual. Não é consensual nem na bancada evangélica, não é consensual nem nas bancadas que têm afinidade ideológica com o presidente. Não é consensual nem entre o seu eleitorado, não é maioria na população. Então, acho que tem que ser feito um debate mais sofisticado do que isso. Também não acho que os Estados Unidos sejam um modelo a ser seguido no Brasil, haja visto que o próprio Trump agora está admitindo que é necessário ter alguma discussão sobre limites para essa coisa de armas indiscriminadamente, porque eu entendo o conceito da liberdade absoluta, mas eu também entendo o que ele faz numa sociedade com as dificuldades que a gente tem hoje no mundo, essa coisa de uma rede aí de internet que dissipa e dissemina mensagens de ódio, coopta pessoas para fazerem maluquices. Então, acho que a gente tem que ter muita calma nesse debate. Acho que é bom que se tire a audiência constitucional para que o debate possa ter uma maior densidade, para que ele ganhe maiores camadas da sociedade, como foi feito, por exemplo, com a reforma da Previdência. Teve um debate amplo, com muitos espectros da sociedade, abordando os vários lados da moeda, que não é uma coisa só de um e de outro, é uma coisa com mais facetas nesse caso. Então, acho bom que a gente dê tempo ao tempo e discuta. E também a questão da segurança, ela tem outros aspectos, né? Aspectos que a gente tem de também olhar. O governo, esse ano, o que ele executou, por exemplo, do Fundo de Segurança, Fundo Nacional de Segurança Pública, foi só 6,5% da verba. Então, a coisa da prioridade para a segurança é um discurso que ele é bom para o eleitorado, mas que ele não está se mostrando numa política pública por enquanto. Então, muita calma nessa hora. Fala, Josias. Também acho que é preciso ter muita calma, porque na prática o Bolsonaro gostaria, se pudesse, de editar um estatuto pessoal do armamento. Ele tentou fazer isso de forma sorrateira, por decreto. E na cerimônia de assinatura do decreto, eu preciso lembrar, informou-se que o porte seria liberado para caçadores, alunos de escolas de tiro, né, colecionadores, e ficou com a impressão de que todo mundo ficou com a impressão de que era aquilo. Depois que foi publicado o decreto, verificou-se que o rol de categorias que o governo estava autorizando a carregar armas era muito maior. Incluíram os advogados, jornalistas, passava por caminhoneiros, moradores de zonas rurais. Até acho que morador de zona rural, por exemplo, é razoável que o sujeito, numa grande propriedade, seja autorizado a portar a arma no âmbito da sua propriedade. Então, você tem nuances que você pode regulamentar. Alega-se que o Bolsonaro está apenas cumprindo uma promessa de campanha. Isso é meia verdade, porque ele, como candidato, ele prometia não o porte de arma, ele prometia liberar a posse de arma desse jeito que a gente está comentando aqui, dentro da casa, dentro da propriedade rural. Uma pesquisa do Datafolha, também é preciso realçar, mostrou que 64% dos brasileiros acham que mesmo a posse de armas deveria ser proibida. Então não é muito verdade essa coisa de que todo mundo está querendo a liberação, o liberou geral nessa matéria de armas. Há um consenso entre especialistas, ou se não um consenso, pelo menos um quase consenso, isso dentro e fora do país, inclusive nos Estados Unidos. Quanto mais armas em circulação, maior é a tendência de que ocorram mortes. Quer dizer, esse projeto, ele não é inofensivo. Com esse projeto, o presidente, na prática, ele atira para matar. Agora, é bastante alvissareiro que o Congresso coloque um pé no freio e mostre que, em matéria econômica, muito bem, vamos acelerar, mas nesse tipo de projeto convém refletir melhor e é bom que o Congresso se mostre independente a ponto de discutir as matérias. Você não pode ignorar, porque, de fato, há um desejo social de que se faça alguma coisa, então você vai fazer alguma coisa. É razoável, por exemplo, liberar a posse dentro da casa, dentro da propriedade, regulamentar o porte de arma, o transporte de arma para colecionadores, atiradores profissionais, mas o liberou geral acho que não convém. E é bom que o Congresso haja com prudência nessa matéria. E aí, Constantino? Não, eu só acho curioso que sempre que a gente é meio contra uma medida, a gente pede mais tempo. As pessoas estão pedindo celeridade para a Previdência, para tudo isso, e aí chega numa pauta que não gosta muito e fala, não, a gente tem que discutir eternamente. Eu sou sempre a favor de discutir mais. Inclusive, acho que a gente devia convidar o Benê Barbosa, que é um grande especialista nesse tema, para debater no programa. Eu já li bastante coisa sobre o assunto, estudo esse assunto há muito tempo.
e tenho minha opinião formada, mas sou aberto a outras opiniões, claro. Não acho que seja um projeto armamentista. Veja, é um projeto de liberdade de escolha. Ninguém vai ser obrigado a comprar uma arma. Agora, se você dirige um caminhão nas estradas do Brasil e você não pode ter o direito de ter uma arma para se defender, eu acho que estão te colocando numa situação de risco de vida. Né? Andando caminhoneiro com arma pela estrada, você acha que isso... Não acho que isso é um direito do caminhoneiro. Acho que isso extrapola o direito do caminhoneiro. Eu não gosto de pegar Ele tem o direito de defesa. E eu, como motorista de carro, tenho direito a não cruzar com um caminhoneiro armado que pode tomar rebite e resolver vir para cima de mim. Não acho. Veja, de jeito nenhum. Não simples. É direito de defesa. Quem quer praticar crime, quem está à margem da lei e quem quer ter uma arma, é mais fácil que comprar maconha. Então, esse vai ter a arma. Agora, estamos discutindo aqui quem é um cidadão ordeiro, correto, que passa por background check, que tem emprego fixo e residência fixa, e esse está proibido de se defender. O outro podem acreditar que vai ter arma. Ele nem vai saber se defender, Rodrigo. Policial mata, policial morre quando entram na casa dele e ele está desavisado. É uma falsa premissa também, essa história de que o cara vai se defender. A gente não está no Westworld. É um direito de escolha. Eu tenho arma para me defender. Não acho que cabe a você. Não, a arma vai além do direito de escolha. É uma coisa que mexe com a vida, tem a ver com o direito de escolha da outra pessoa. Diga lá, Josias. Mas aqui em Brasília aconteceu, eu não gosto de tomar casos específicos como regra geral, mas aconteceu outro dia aqui em Brasília, estava no noticiário local, um sujeito que teve uma briga de trânsito e um queria ultrapassar, o outro não deixava. O que queria ultrapassar forçou a ultrapassagem, pegou uma arma, nem parou o carro, atirou de lado e acertou o sujeito na cabeça. Quer dizer, um caso específico. Uma arma ilegal. A gente não sabe. A gente não sabe se ele tem porte. Acontece mesmo quando é ilegal.